Olá, eu sou o Wanderson, estou aqui para a resolução de mais uma questão que fala o seguinte, ó. Duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2, sendo que Q2 é igual a 4 vezes a Q1, estão fixas nos pontos A e B, né? Então aqui a gente tem um ponto A e temos o outro ponto aqui, o ponto B, tá bom? Onde a gente tem as cargas. Onde no ponto A a gente tem a carga Q1 e no ponto B a gente tem a carga Q2. Lembrando que a carga Q2 é igual a Q1, tá? Estão fixos nos pontos A e B, distâncias de 30 centímetros, né? A distância entre eles é de 30 centímetros, tá bom? 30 centímetros, que é equivalente a 0,3 metros, tá? 30 centímetros é a mesma coisa de 0,3 metros. Em que posição x deve ser colocada uma carga Q3, né? Uma carga Q3 igual a 2Q1, então uma carga Q3 igual a 2Q1, para ficar em equilíbrio sobre a ação somente de forças elétricas, né? A gente tem que colocar uma carga aqui em alguma posição, ou antes do A, ou depois do B, ou entre eles, para que esse sistema fique em equilíbrio por forças elétricas, né? Nesse caso aqui, pessoal, é o seguinte, eu tenho que colocar, como as cargas são todas iguais, como assim todas iguais, né? De mesmo módulo, quer dizer, de mesmo sinal, justamente por causa que tem o Q1 aqui, ó, estão todos no mesmo sinal. Então elas vão se repelir, tá? Então essas cargas, elas vão repelir entre si, tá? Então essa carga Q3, já que ela vai ser repelida, se eu colocar ela bem aqui, né, a carga Q3, o que que acontece, né? Ela vai ser repelida, o A vai empurrar para cá e a outra vai empurrar para cá, quer dizer, o A vai ser empurrado para cá e o Q vai ser empurrado para cá. Da mesma forma como você empurra o A, ele também empurra o B, tá? E vai se afastar. Então aqui a gente não acontece o equilíbrio, já que nós vamos ter essa força F1 e essa outra força agindo nesse corpo aqui, tá? Não vai ter o equilíbrio. Da mesma forma, se você colocar depois do B, né? Então, no caso, a gente tem que colocar a nossa carga Q3 mais ou menos aqui por aqui, tá? Carga Q3 ela vai aqui para o centro. Vai ficar entre o A e o B, já que ela vai tanto repelir a B e a B vai repelir ela, como o A também vai repelir a Q3 e o Q3 também vai repelir. Aí, em um determinado momento, vai se encontrar um equilíbrio. Então, essa daqui ela empurra para cá, a gente vai chamar ela de F1, e vai ter outra força aqui empurrando para cá, tá? Que é a ação da A em relação a essa esfera aqui na Q3, tá? A Q1 vai empurrar a Q3 e a Q2 vai empurrar também a Q3 e ela vai ficar meio que no equilíbrio ali, porque ela vai estar sendo empurrada tanto de um lado como do outro. Aí ela não vai se mover, ela não vai ter movimento, ela vai ficar em equilíbrio. E a fórmula da força que é dada aqui é pela constante K vezes o módulo da carga Q vezes o módulo da outra carga Q dividido pela distância entre elas duas, tá ok? Então nesse caso aqui, ó, eu tenho a força para ter o equilíbrio aqui, a força 1 mais a força 2 tem que estar igual a zero, né? A ação das duas forças tem que dar igual a zero, tá? Essa daqui é o nosso equilíbrio. A força que vai agir em Q3 tem que estar sendo zerada aqui. Então aqui nós vamos primeiro calcular a F1, né? A F1 é igual a constante K vezes o módulo da... lembrando que já que elas duas têm que estar no equilíbrio, já que elas são assim, quer dizer que a nossa F1 ela terá sinal contrário a F2, tá? Elas vão dar o sinal contrário aqui. Uma vai ficar empurrando para a direita, que é o positivo, e a outra vai empurrar para a esquerda, que é o sinal negativo, tá ok? Então ela vai ficar sendo empurrada, então a F1 ela tem sinal contrário a F2, tá bom? Lembre-se disso. Então o cálculo dela aqui, ela vai ser da F1, vai ser
negativo, tá? No final a gente vai ter que colocar o sinal de negativo. Então colocando aqui, qual é a carga, digamos o Q pequeno dela, né? A gente vai colocar a carga aqui pequeno, a da B, que no caso, quer dizer, não da B não, a da Q3, né? Que é 2K1, 2Q1, quer dizer. Então a gente tem 2Q1 vezes a carga da B, que é 4Q1. Isso tudo dividido pela distância entre eles dois. Entre Q3 e Q2. Qual a distância, né? A gente vai chamar essa distância de x. Tá bom? X ao quadrado, que é a distância. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter K vezes 2 vezes 4, né? Dá 8 Q1. Tá bom? Esse Q1 aqui é só para a gente marcar, tá bom? É como se ela fosse valesse uma unidade. Aqui eu não estou fazendo Q1 vezes Q1 ao quadrado, não. Ela está servindo apenas como unidade padrão, tá bom? Ela está servindo como unidade e não como uma variável aqui. Então aqui a gente tem Q vezes 8Q1 x ao quadrado. Já a F2 ela é o K vezes a Q1, né? Vezes a Q3, que na verdade é 2Q1, dividido pela distância. Só que essa distância, se você perceber, essa distância aqui é a mesma coisa de eu pegar o 0.3 menos o x. Tá? Essa distância aqui. 0.3 menos o x. Então a gente vai ter 0.3 menos x e isso daqui ao quadrado. Ok? Isso daqui vai nos dar 2Q1 sobre 0.3 menos x ao quadrado aqui. E elas duas têm que estarem diferentes, né? Elas têm que, a soma entre elas tem que dar igual a zero. Como eu decidi que a F1 vai ser apontada para a esquerda, o sinal dela vai ser negativo. Então a gente tem no final aqui, como a gente tem que ter F menos a F1, né? Nesse caso aqui, é para cá, tá? Ó. Menos a F1, então é menos 8Q1K sobre x ao quadrado. Isso daqui tem que ser igual, mais, né, que a F1 é que é positivo, né? F1 negativo e F2 positivo. A F2 é o que? 2Q1 sobre 0.3 menos x. Isso daqui é o quadrado. Tá ok? Isso daqui tem que dar igual a zero. Se eu passar essa daqui para o lado de cá, ela fica com sinal negativo. Então, eu vou ter 2Q1 sobre 0.3 menos x ao quadrado igual a 8Q1 vezes o K, né? Aqui também é vezes K, tá? Que eu esqueci aqui. Dividido por x ao quadrado. Esse daqui, K1, corta com esse K1. Esse K corta com esse, quer dizer, o Q1 corta com Q1. E no final a gente vai ter o seguinte, 2 dividido por 0.3 menos x ao quadrado igual a 8 sobre x ao quadrado. Aqui multiplicando meio que em x, né? A gente vai ter 2x ao quadrado igual a 8 vezes 0.3 menos x ao quadrado. Essa parte aqui, então a gente vai ter 2x ao quadrado igual a 8 vezes, aqui é o quadrado do primeiro, que é 0.09, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, aqui dá 0.6 vezes x, mais o quadrado do segundo, que é x ao quadrado, tá bom? No final a gente vai ter 2x ao quadrado igual 8 vezes 0.9, essa parte aqui dá 0.72, tá? Menos 8 vezes essa daqui dá 4,8x, né? Ou 4,8x. E esse multiplicado com esse dá 8x ao quadrado. Ok? 8x ao quadrado, essa parte aqui é o x. Colocando aqui todo mundo pro lado de cá, ou esse 2x ao quadrado pro lado daqui, a gente vai ter 0 igual 0.72 menos 4.8x
mais 8x ao quadrado menos 2x ao quadrado, que vai nos dar 0 igual a 0,72 menos 4,8x mais 6x ao quadrado, ok? Aí nós temos aqui uma equação de segundo grau, aí a gente precisa calcular o x, né? Então, vou fazer aqui em vermelho. Então, a gente tem que o A vale 6, o B vale menos 4,8, o C vale 0,72, tá? E aqui a gente vai calcular o delta. O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. E o delta a gente vai ter b ao quadrado, né? Menos 4,8 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 6, vezes o C, que é 0,72. Tá? O delta aqui é igual a menos 4,8 ao quadrado. Você coloca aqui 4,8, 4,8. 8 vezes 8, 64, leva 6. 8 vezes dá 16, 32, 38. 4 vezes dá 32, leva 3. 4 vezes 4, 16. 16 mais 3, 9. Aí tem 4, 10, leva 1. 13, leva 1, 23. 23,4. 0,04. Deixa eu só verificar aqui se realmente é esse valor. Posso estar cometendo um erro. Então eu tenho 4,8 vezes 4,8. 23,04. O cálculo está correto. Menos 4 vezes 6, 24. 24 vezes 0,72, né? Vamos fazer aqui a conta. 24 vezes 0,72. Dá 8, 4, 7 vezes 4, 28, leva 2, 7, 14, 16. Somado aqui dá 8, 12, leva 1, 17. Vírgula dá 17,28. Ok? Então o nosso delta ele equivale a 23. Vou fazer aqui na calculadora. Menos 17,28. 5,76. Tá bom? 5,76 é o nosso delta. Passando aqui para a próxima página. 5,76, né? Nosso delta é esse valor. Deixa eu calcular agora, verificar a raiz quadrada. A raiz quadrada disso daqui dá 2,4. Então, a raiz quadrada de delta dá 2,4. Então, para mim achar o x, linha, por exemplo, é o menos b mais raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o a. Quem é o nosso b, né? Nosso b, no caso, ele é menos 4,8. Então, ele vira aqui 4,8 mais 2,4 dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? O a é 6. Então, é 2 vezes 6. 4,8 mais 2,4 dá 6 ali, 7,2 dividido por 12. Isso daqui dá igual a, vamos fazer aqui um cálculo, 7,2 dividido por 12, 0,6. Tá bom? Então a gente tem aqui no caso 0,6. E agora o x duas linhas, né? Menos o b menos delta sobre 2 vezes o a. Isso daqui dá igual menos o b, né? O 4,8 aqui menos 2,4, isso daqui dividido por 2 vezes 6. Isso dali em cima dá 2,4 dividido por 12. Isso daqui dá igual a 0,2, tá bom? 0,2. 0,2. Pronto, deixa eu aqui dá 12, 0,2. Então a gente tem que aquela distância do x, ou ela é 0,6, ou ela é 0,2, né? É uma das duas. Como é que eu vou decidir entre elas? Lembra que a carga 1 ela está aqui, a carga 3 foi colocada aqui, e a carga 2 foi colocada nessa posição aqui, ó. Carga 2 foi colocada nessa posição. 0,6 não dá, porque o total aqui, a gente tem aqui o x, e essa outra parte a gente tem 0,3 menos x. Se eu colocar 0,6, eu ultrapasso o 0,3 aqui.
se eu colocar essa distância aqui 0,6, ultrapassa essa distância de 0,3 aqui. Então, o único valor que está abaixo do 0,3 é o 0,2. Então, a distância x, no caso, encontrada, é igual a 0,2, tá? Distância 0,2. Só que a questão, ela fala o seguinte aqui. Deixa eu pegar aqui da imagem. Ela fala assim, para ficar, deve ser colocada uma carga Q3 para ficar em equilíbrio sobre a ação somente das forças, né? Em que posição deve ser colocada uma carga para ficar em equilíbrio? Aí, essa distância, no caso, ele quer saber essa distância aqui, ó. Então, nesse caso, ele quer saber a distância entre Q1 e Q3. Então, para descobrir essa resposta aqui, a gente tem o seguinte, a resposta é dada por 0,3 menos o x que a gente encontrou, que é 0,2. Isso daqui vai dar 0,1, que nada mais é que está em metros, tá? Estando em metros, para transformar em centímetros, é 10 centímetros. Então, essa daqui é a resposta da questão. Então, no caso, a resposta seria a letra B, tá? 10 centímetros, por causa disso daqui. Espero ter ajudado e até um próximo vídeo.